ter, porque esse planejamento não foi iniciado, né? Mas de abordar, então, nos órgãos de planejamento, de abordar esta zona para saber como essa nova centralidade pode se incluir, porque ela fica na parte mais norte desta operação urbana. Ela desce até Mauá, ela desce até São Mateus, né? No sentido norte-sul. Não está prevista uma linha de metrô ao longo do Jango Pêssego. A linha mais próxima, nesse sentido norte-sul, é um pouco mais para dentro. Ele corta, ele vai de São Mateus, ele corta na direção depois do Tatuapé, exatamente no meio do campo. De qualquer forma, é necessário ver, inclusive, se a existência do estádio justifica a mudança das ordens de prioridade em planejamento e em transporte público de massa. Então, é toda uma coisa a ser estudada em função desse gerador de tráfego e atrator de tráfego que é o estádio. Gostaria agora que a gente passasse as questões dos internautas também para aquecer a nossa conversa. Marcelo está acompanhando aqui, pela linha direta. Movimentadíssimo. Hoje a coisa está lá desse jeito. Como a gente falou, né? Se a gente fosse colocar todas as perguntas, o pessoal só vai respondendo as perguntas. Mas tem uma pergunta aqui que deixou a gente intrigado. A Rosa já perguntou várias vezes aqui pela linha direta. Ela perguntou, e a Transpetro que passa no local? Eu queria que o Botu explicasse aqui o que é a Transpetro, por que a razão da curiosidade aqui da Rosa. Na realidade, tudo que nós estamos falando é conhecido há muito tempo. Okay? Nós não fizemos um planejamento nesse prazo todo, agora estamos querendo fazer um planejamento urgente para uma coisa que vai acontecer, etc. Tal, o que vai dar novamente uma furada. A Transpetro é um duto que passa pela área há muito tempo, que já é de conhecimento de quem conhece a região, e parece que esse projeto específico aí, encomendado junto a arquitetos do Rio de Janeiro, não trabalhou isso de uma forma efetiva. Ele pode ser, quer dizer, não dá para conviver o estádio ou o estacionamento com um oleoduto embaixo. Nós temos o exemplo em São Paulo, da Vila Socó, que eu quando presidente da DERSA, tive de intervir lá, porque tinha estourado e precisava remanejar tudo aquilo, era na área de jurisdição da DERSA, vizinho à DERSA, então a DERSA teve que intervir lá para fazer a infraestrutura. Nós tivemos quase que no mesmo oleoduto lá em Santos, o problema do oleoduto São Sebastião a Santos, que passava na Piazza Guerra, perto da Cosipa, que interditou uma obra por 20 anos, tivemos que mexer. Então, é muito complexo, ele é removível, agora requer cuidados e custos, tá, okay, muito grande. A Petrobras, teoricamente, é zelosa pelos oleodutos, apesar de não tomar conta efetivamente e ter deixado o Vila Socó invadir, ter deixado esse oleoduto aí, apesar de ter uma placa lá, tudo indicando, ele está lá. Agora, o oleoduto é um pequeno problema ao longo de muitos problemas. Eu entendo que pior do que o oleoduto lá é a concentração de todos os torcedores, todos os afluentes para lá, e num ponto único, que é a estação do metrô e a estação do trem no mesmo local, o metrô sendo ponto final de linha, e o trem sendo ponto de passagem, que pode ter uma vantagem de poder ser alimentado pelas duas pontas, concentrando todas as viagens em trens exclusivos, em prejuízo dos demais ocupantes ao longo da linha. E nós estamos falando, nós estamos falando do corintianismo. O corintianismo é uma coisa sociológica um pouco pior do que o urbanismo, mas interfere no urbanismo. Eu não tenho a competência sociológica para discutir esse problema. Mas é parecido com o comunismo. Então. Olha, tem muita semelhança, até por acaso ele é uma sequência, né? Ele é corintiano e forçou o estádio lá. Então, que nós não sabemos se vai ser efetivamente executado lá, por isso a gente não pode se aprofundar muito nesse aspecto, porque nós estamos num momento eleitoral que tem outras finalidades, essa definição neste momento específico. Então, a necessidade de rever aquilo não dá tempo
para inaugurar na data que nós precisamos. Nós temos uma data definida e nós estamos simplesmente numa perspectiva e numa maquete, talvez física ou talvez eletrônica, que eu posso fazer o que eu quiser, porque o virtual aceita tudo. Então é um estádio virtual. Ok, pergunta rápida que chega pelo Twitter da Urban Systems, tá? O pessoal do Twitter também está participando. O Lato Senso pergunta o seguinte: esse estádio vai possuir financiamento pelo BNDES, já que os próprios interessados manifestaram a falta de recurso? Quem gostaria de falar sobre essa questão de financiamento? Eu posso falar. Na realidade, de uns anos para cá, passou a existir uma possibilidade de a infraestrutura ser financiada pelo BNDES. Coisa que nos anos 80 e meados dos anos 90 não era possível. Eu só quero puxar a sardinha para o meu lado, que quem foi cutucar o BNDES para que isso fosse possível, e não só os estados, fui eu pessoalmente, quando eu fui tido como um louco. Em 86, final de 86, eu trabalhei muito no BNDES para liberar isso, porque eu queria fazer pela Dessa o terminal intermodal de carga, que era naquela região, e era para a visão minha um empreendimento privado. Então, tem fonte hoje em dia tem fonte de financiamento. Agora, financiamento não é doação, financiamento tem que ser pago. E o meu medo é que, sendo o BNDES algo de governo, ele vai ter que depois desapropriar o Estado do Corinthians, ou intervir no Estado do Corinthians, e ele não vai saber operar o estádio, porque ele sabe só operar com dinheiro. E então nós teremos aí um financiamento, não é só esse estádio, qualquer desses eventos que vão ficar elefante branco, terão um problema sério de retorno. O Corinthians, na realidade, talvez seja o único estádio dos que estão fazendo que tem vida própria por causa do corintianismo. Marcos. Bom, obrigado, Albutura. Nós, enfim, continuamos recebendo uma série de questões, mas há uma dúvida que já há algum tempo nós temos recebido no portal de vários leitores, que é a questão do planejamento mesmo, do tempo de planejamento. Alguém falou aqui que, bom, nós em 78 poderíamos ter começado já a pensar no planejamento daquela região do entorno do futuro estádio. E, no entanto, nada se fez. O Brasil, em 2007, antes mesmo de a FIFA bater o martelo, já se sabia que o Brasil poderia ser o país escolhido. E, de lá para cá, muito pouca coisa se fez de efetivo em termos de realização de obras, de planejamento. A mudança súbita do Morumbi, onde até passa o metrô, onde passaria uma linha de VLT, a mudança súbita do Morumbi para Itaquera, nos coloca a seguinte questão: nós temos 2 anos e meio, 2 anos, para, enfim, reformular toda essa infraestrutura e replanejar isso tudo, adequando para a nova localização do estádio. É possível fazer isso? Eu passaria ao professor Cândido Malta, que talvez possa responder. Olha, a ampliação do metrô na direção de Itaquera, se feito com o metrô de superfície, que custa 1/5 do metrô subterrâneo, é relativamente simples, né? Não exige nenhuma desapropriação, pouquíssima desapropriação, e a faixa de domínio da ferrovia é que serve de leito para isso. Então essa ampliação não me parece nada difícil, pelo contrário, mais fácil do que fazer a linha do Morumbi. Então, desse ponto de vista da ampliação da capacidade viária, está havendo já a inauguração da Jacopêssego. Essa inauguração é uma linha estruturante, vamos dizer assim, da metrópole, né? É a continuação do Rodoanel, é uma espécie de sucedâneo, como disse antes, né? Uma ligação que vai ali desde Mauá até Cumbica, mas é uma ligação fundamental na metrópole, porque o aeroporto de Guarulhos. O aeroporto de Guarulhos é o maior aeroporto do país, né? Ao lado do aeroporto de Guarulhos tem hotéis, né? Porque sobrevivem e tem a sua economicidade garantida pelo próprio aeroporto. A proximidade do aeroporto é muito grande em relação a essa região de Itaquera, com poucos quilômetros. 10 quilômetros. Então nós temos ali todo já em andamento obras de grande importância da metrópole que já garantem um impulso inicial. O estádio ele entra como um gancho adicional. Seja ele sirva ou não para a Copa, eu acho que o Corinthians quer mesmo fazer esse estádio. Parece que chegou o momento histórico do Corinthians fazer seu estádio. E o que está em dúvida um pouco ainda é o tamanho dele, né? Eu fico até pensando, por que a FIFA exige 70 mil
torcedores. Quer dizer, por que tem que ter essa capacidade? Exatamente, a abertura demanda uma quantidade de assentos que é em torno de 65 mil. Isso deve ser do ponto de vista do negócio. Gera tempo de renda. O professor Cândido Malta seguisse, mas eu queria perguntar uma coisa. Essa corrida que nós vamos fazer agora para preparar a região leste para atender a um negócio que é da FIFA, isso está coerente com os planos da cidade de São Paulo, ou nós vamos atropelar os interesses da cidade para atender a um negócio privado que é o negócio da FIFA? Eu diria que está absolutamente a favor do que se tem pensado de longa data. Eu quero lembrar aqui que o Distrito Industrial de Itaquera, no Jaco Pêssego, foi criado por uma lei do desenvolvimento que eu era o secretário. Não pegou. Por quê? Faltava acessibilidade viária, com a ligação do ABC com o Cumbica. E que agora, então, vai ser reforçado pela Operação Jaco Pêssego, que é uma combinação de indústria e serviço. Então, está tudo engatilhado, eu diria, para que isso possa acontecer. Há uma grande demanda do conjunto da cidade de São Paulo para que finalmente se desenvolva uma centralidade naquela região. É um absurdo, é um grande problema da nossa cidade ter milhões de pessoas que são obrigadas a vir para o centro de São Paulo à busca de emprego. É o maior problema social da cidade, essa falta de centralidade lá. Então, temos que pegar esse gancho. Não podemos perder essa oportunidade. Então, eu inverteria o raciocínio. De jeito nenhum, vamos defender esse Estado lá, porque ele é o grande gancho que pode realmente criar essa virada de desenvolvimento da região leste. Eu quero reiterar essa questão da oportunidade. Eu acho que a gente tem que aproveitar essa oportunidade e fazer com que o legado seja o melhor possível. Lembrando também que a ligação do aeroporto é com o porto. É maior ainda, é uma coisa de macrometrópole, não é só interna São Paulo. Então, na ideia de tentar viabilizar lá no Corinthians, okay, que é uma hipótese útil à cidade, nós temos um problema de time e tempo, ok? Nós deveríamos, tem que imaginar a seguinte coisa: planejamento houve, não planejamento urbano, planejamento de negócio e planejamento político. Então, quer dizer, houve aí esses atrasos, essa faz parte da nossa cultura de afogadilho, quer dizer, aí vai estourar prazo, vai não sei o que, estourar orçamento, etc., mas os Jogos Pan-Americanos custaram 5 vezes mais do que o orçado. Okay? Não é novidade se a nossa Copa custar 5 a 10 vezes mais. Então, eu entendo. E deixaram um monte de problemas. Exato, não deixaram o legado foi muito pequeno. Uhum. Então, se precisar mais transporte, você pode colocar uma linha, talvez, eu não gosto, mas de monotrilho, saindo da ferrovia de Mauá e ligando para o aeroporto. Então você aumentaria, já está a 2,5 km de lá, de uma certa forma é acessível, faz um ramal para lá. Então há remendos possíveis, ok? Mas nós temos que analisar a nível de remendo curativo, de emergência. Quer dizer, nós não estamos fazendo uma medicina preventiva, nós estamos atuando no pronto-socorro. Então a cidade de São Paulo é própria disso. Nós que trabalhamos em planejamento há muito tempo, sabemos que os nossos planos nós temos aos montes. O que não tem é implementação. Mas na verdade tem muitos planos que já estão armazenados e que poderiam ter essa oportunidade de implementar, porque tem planos armazenados. Mas não tem vontade política. Não tem vontade política de fazer. Peço a interrupção pelo seguinte, começou a esquentar. O professor Jorge Conrado gostaria de fazer um comentário e o professor Cândido Malta também. Esse problema de planejamento e de afogadilho é que realmente preocupa. Nós até hoje não temos batido martelo sobre qual é a malha do metrô. Né? Que é transporte de massa junto com o trem. Né? É uma malha, ele só funciona